E aí, nono ano, tudo tranquilo, todo mundo estudando bastante, fazendo as atividades, anotando as suas dúvidas, né? Então, espero que vocês realmente estejam empenhados no estudo, para quando a gente retornar, né, a gente já dá continuidade ao processo dessas aulas que vocês estão assistindo agora. Eu vou corrigir a tarefa, né, que eu deixei da aula de ontem, sobre multiplicação e divisão de radicais. Só tem um detalhe, eu não vou corrigir a tarefa por completo. O gabarito completo, ele vai ficar no portal para vocês conferirem a tarefa de vocês, tá? Para a aula não ficar muito longa, eu vou corrigir alguns itens, os itens que eu acho que são mais importantes, que poderiam gerar mais dúvidas, ok? Então eu já me antecipei aqui, coloquei aqui os primeiros itens que eu vou corrigir, tá? Essa aula de hoje, né, no dia 17/4, é a aula de correção de tarefa. Então vamos lá. O primeiro aqui, número 1, letra C. Eu escolhi a letra C porque já tem a multiplicação de 3 radicais. Então, lembrando que eu expliquei ontem, o que nós vamos fazer? O índice é o mesmo dos 3 radicais, então eu vou colocar aqui dentro o índice 4, tá? E vou multiplicar. Eu posso escrever 10 vezes 2 vezes 6, ou poderia ter colocado direto o resultado. Então isso daqui vai dar raiz quarta, 20 vezes 6 dá 120. Se a gente for decompor o 120, bem rapidinho aqui, por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então vocês vão observar que não tem como agrupar de 4 termos iguais. Então não dá para simplificar mais. Esse é o resultado final. O outro, letra F. Raiz cúbica, raiz cúbica. Então vou conservar a raiz cúbica e vou fazer 24 vezes 8, tá? Então 24 vezes 8, fazendo aqui, vai dar 32, vai 3, 16 e 3, 19. Então vai ficar a raiz cúbica de 192. Vamos decompor o 192. 192 por 2 vai dar 96, por 2, porque é par, vai dar 48, por 2, que é par, vai dar 24, por 2 de novo, porque é par, dá 12, por 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então olha o que aconteceu, a raiz é cúbica, então eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo, 2 ao cubo. Então vamos simplificar esse radical, né? Voltamos lá no início de radicais, que era a simplificação. 2 ao cubo vezes 3. Expoente igual ao índice, né? Eu posso simplificar. Esse 2 que é fora da raiz, esse 2 também que é fora da raiz. Então vai ficar 2 vezes 2, raiz cúbica de 3. Finalizando ali, nós temos o 2 vezes 2 vai dar 4, raiz cúbica de 3. Então, esse é o resultado final, tá? Na forma mais simplificada possível. Aqui nós só temos letras, tá? Então, é a ideia, raiz quarta. Nós trabalhamos propriedades de potência, né, no início do capítulo. Então, o que eu vou fazer na propriedade de potência? As potências de mesma base, na multiplicação, eu vou somar os expoentes. A ao quadrado vezes A ao quadrado, vou ganhar um pouquinho de tempo e já vou colocar o resultado, que vai dar 2 mais 3, 5, vezes o B à quarta com B ao cubo, eu vou somar o expoente, vai dar B elevado a 7. Os expoentes são maiores que o índice, então eu vou ter que simplificar.
Então, eu vou conservar a raiz quarta e vai ficar o A quinta vai virar A quarta vezes A. O B elevado a 7 vai virar B A quarta vezes B ao cubo. Eu desmembrei, né? Para poder aparecer em expoente com o mesmo valor do índice. Então, esse daqui que tem o mesmo valor do índice, eu cancelo, ele cai fora da raiz. Esse B que tem o expoente mesmo valor do índice também cancela, cai fora da raiz. Sobrou dentro da raiz, lembrando que a raiz é raiz quarta, não pode esquecer de colocar. E sobrou dentro do radical o A e o B ao cubo, ok? Tranquilo até aí? Então vamos continuar. Agora apareceu com frações. Para facilitar um pouquinho mais, né, para vocês enxergarem, eu vou colocar todos esses termos dentro do radical. Não vou fazer multiplicação direta. Então, no numerador eu tenho 3b vezes 4a vezes 30a. No denominador eu tenho 5b e b. Então, eu vou colocar aqui 5 vezes b vezes b. Por que eu fiz isso? Para eu poder simplificar aqui, para ficar mais fácil. Por exemplo, eu posso simplificar esse b com esse b. Eu posso simplificar o 30 com o 5, dividindo os dois por 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6. Agora eu vou multiplicar o que sobrou. Vai ficar raiz quadrada, 3 vezes 4, 12, vai ficar 12 vezes 6, que vai dar 72. A vezes A vai ficar A ao quadrado. Aqui sobrou simplesmente 1B, que eu não preciso colocar o 1, coloco só a letra B. Ok? Até aí, tranquilo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos decompor o 72. Fazendo a decomposição do 72, vou fazer aqui bem rapidinho. Ele é par, dá 30, divide por 2 dá 36. É par, vou dividir por 2 dá 18. Par de novo, divide por 2 dá 9. Vou dividir por 3, dá 3, por 3 dá 1. A raiz é quadrada, então eu vou escrever 2 ao quadrado, o 2 que está sozinho e o 3 ao quadrado. Então vamos reescrever isso daqui. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes o A ao quadrado, que já estava lá. E o B eu vou copiar. Quem vai sair fora da raiz? Vai sair fora o 2, vai sair fora o 3. Que fora da raiz vai ficar 2 vezes o 3. E vai sair fora o A. Então eu vou antecipar e já vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 3, 6 vezes A, vai ficar 6A fora da raiz. Quem vai sobrar dentro da raiz? Vai sobrar esse 2, que o expoente era menor, e vai sobrar esse B. Então, esse é o resultado final dessa questão. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida, faça as suas anotações, tá? Para a gente poder esclarecer depois. Vamos lá. Próximo exercício é o exercício 3. O exercício 3, ele deu uma figura e pediu para calcular perímetro e área. Então, na letra A, era para calcular o perímetro, ok? Então, na letra A, nós temos perímetro. Que é mesmo perímetro, professora? Soma de todos os lados. Então, um lado era 6 raiz de 5, o outro lado 2 raiz de 5, né? Porque era um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 6 raiz de 5, mais 2 raiz de 5, de novo o 6 raiz de 5 e novamente o 2 raiz de 5. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que fazer duas vezes, porque eu tenho que dar a volta completa no retângulo, né? Então, um lado, vezes mais o outro, mais o outro, mais o outro. É a volta completa do retângulo. Que nós podemos somar os
valores aqui na frente da raiz, porque eles são o quê? São raízes semelhantes. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer 6 mais 2 mais 6 mais 2, como o professor José Dailton explicou para vocês, né? E conservo a raiz de 5. Poderia somar direto e escrever o resultado? Pô, até poderia. Aqui eu estou mostrando passo a passo. Então, vai ficar 6 mais 2, 8, mais 6 mais 2, vai ficar então 8 mais 8, 16, raiz quadrada de 5. Então, esse é o perímetro. Na letra B, ele pediu área. Então, o que é a área? É a base vezes a altura, ou um lado vezes o outro. Um lado vale 6 raiz de 5, o outro lado vale 2 raiz de 5. Então, eu vou fazer o produto, né, de base vezes altura. Lembrando que na multiplicação, eu multiplico o 6 vezes 2, 6 vezes 2, e vou multiplicar a raiz de 5 a raiz de 5, que vai virar a raiz de 5 ao quadrado. 6 vezes 2 vai dar 12, vezes a raiz de 5 eu cancelo aqui, né? Aplicando propriedade, vai sobrar 5. 12 vezes 5, 60. Então, essa seria a medida da área. Lembrando que a medida lá era em centímetros, então a área é centímetros quadrados. Aqui eu esqueci de colocar, o perímetro seria 16 raiz de 5 centímetros. Até aqui, né, tranquilo, acredito que vocês estão conseguindo compreender, né? Temos aí então, vamos ao próximo. Vou apagar aqui. No item, o exercício 4, eu vou fazer apenas o item C, que é o maior que tem aí, que de repente é onde surgirão mais dúvidas. Então vamos lá. No item C, o que ele tem? 4C. Nós temos 2 raiz quadrada de 3, menos 3 raiz quadrada de 2, vezes raiz de 3, menos 5 raiz de 2. Né? Todas as raízes são quadradas. Então, eu vou aplicar aqui propriedade distributiva, tá? Eu expliquei isso na aula passada. Vou pegar esse primeiro termo, multiplicar pelo primeiro. Pego o primeiro, multiplico pelo segundo, ok? Então, vamos lá. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Mais vezes menos, menos 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. Então, peguei cada termo daqui e multipliquei o primeiro termo daqui pelos dois termos de lá. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Menos vezes mais dá menos, então vai ficar 3 raiz de 2 vezes a raiz de 3. Menos vezes menos, mais. Vou multiplicar 3 raiz de 2 novamente pelo segundo termo. 5 raiz de 2. Fica um pouquinho extenso, mas não é complicado, tá? Só tem que ter atenção. Então, vamos lá. Aqui eu vou multiplicar 2 vezes 1, quando não tem coeficiente, esse coeficiente é 1, então vai dar 2 vezes 1, 2. Raiz de 3, fica a raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 5, 10. Raiz de 3 vezes 2, que eu poderia já ter colocado direto 6. Menos 3 vezes 1, aqui também vai dar 3. Aí eu faço 2 vezes 3. As raízes são quadradas, eu posso multiplicar os radicandos. Mais 3 vezes 5, 15. Raiz de 2 vezes raiz de 2, fica a raiz de 2 ao quadrado. Aqui, voltando no início, cancelo, ficou 2 vezes 3, menos 10,
Aqui eu multiplico 3 vezes 2, também dá 6. Aqui 3, aqui 6 novamente, mais 15, cancelo a raiz com 2, então vai ficar 15 vezes 2. Estamos quase finalizando. 2 vezes 3, 6. O menos raiz de 10, menos 10 raiz de 6, com menos 3 raiz de 6, eu posso já agrupar. Vai ficar menos 10 com menos 3, vai ficar menos 13 raiz de 6. E aqui no final, mais 15 vezes 2, 30. Ainda posso agrupar quem? O 6 com 30. Então vai ficar 36 menos 13 raiz de 6. Esse é o resultado final dessa questão. Vocês viram que nessa daqui dá um pouco mais de trabalho, tem que ter mais atenção, né? Tem mais detalhes e que você tem que se concentrar um pouquinho mais. Agora, vamos à questão 5. Na questão 5, eu vou corrigir 2 itens, que serão letra D, raiz quinta de 384 dividido por raiz quinta de 6. E vou corrigir a letra F. Já vou colocar ela aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Raiz cúbica de 54x elevado a 5 dividido pela raiz cúbica de 2x elevado a 4. Então vamos lá. Divisão, a mesma ideia da multiplicação. Índices tem que ser iguais, então raiz quinta, eu vou conservar a raiz quinta. E eu vou dividir 384 dividido por 6. Se você quiser, você já poderia colocar o resultado dessa divisão. Que fazendo essa divisão aí, nós teremos 64. Dividindo 384 por 6 vai dar 64. Vou decompor o 64, nós já fizemos isso várias vezes. 64 seria o 2 elevado a 6, tá? Mas como a raiz é quinta, eu vou colocar um produto de 2 elevado a 5 vezes 2, que seria 5 mais o 1, 6, tá? Então, essa raiz quinta, o expoente 5 com o índice 5, ele vai cancelar, vai cair fora da raiz, e o outro permanece dentro da raiz. Então, essa é a resposta final desse exercício aqui de divisão. Esse outro é uma divisão na forma de fração, que eu posso transformar num único radical. Raiz cúbica, eu conservo 54x à quinta dividido por 2x à quarta. Então eu vou fazer a divisão também. Vai ficar raiz cúbica, eu vou dividir 54 por 2, vai dar 27. X à quinta dividido por x à quarta, voltamos lá nas propriedades de potência. Na divisão eu vou subtrair o expoente. 5 menos 4 vai dar x elevado a 1, que eu não preciso colocar. Vou aumentar aqui um pouquinho, para não ficar fora. Então esse seria o resultado da divisão. O 27 eu consigo decompor, tá? Decompondo o 27... a raiz aqui é cúbica, decompondo 27, nós vamos ter o 3 elevado ao cubo. E o x eu vou copiar. Expoente igual ao índice, cai fora da raiz, né? Simplificando, cai fora, fica 3 raiz cúbica de x. Então, esse seria o resultado aí desse item, tá? Da letra F. Para finalizar, vou fazer aqui bem rapidinho o exercício 6.
No exercício 6, vocês farão a mesma ideia. Eu tenho um produto dividido, um produto de radicais dividido por um radical. Eu vou colocar tudo dentro do mesmo radical. Então vamos lá. Vai ficar 3 vezes 96, que esse primeiro parênteses, tudo isso dividido pelo 6. Eu posso dividir o 96 com o 6, tá? Que essa divisão vai dar 16. Então eu vou continuar aqui. Vai ficar 3 vezes 16. A raiz é quadrada, então eu posso pensar, a raiz quadrada de 16 é 4. Ou então você decompõe o 16 fazendo isso. 3, o 16 vai ficar 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Que esses aqui cairão fora da raiz, porque vai simplificar. Vai ficar 2 vezes 2, raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 3. Então, esse é o resultado final. Com isso, a gente finaliza a correção da hora que eu tinha solicitado de tarefa para vocês, tá? Para reforçar um pouquinho mais, eu dividi em 2 etapas as atividades do livro. Então, agora vocês vão fazer a segunda parte da tarefa, que ainda é na página 37, só que agora é do exercício 7 ao exercício 10, tá? Lembrando que a tarefa tem que ter copiar e responder no caderno, colocando a data da tarefa, né? E o desenvolvimento completo, tá? Não esqueça de fazer o desenvolvimento completo. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora sempre esteja nos protegendo e até a próxima aula. Beijos!